Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o valor da bênção de Deus através da autoridade espiritual. E vou mencionar aquele texto muito conhecido dos cristãos, mas que precisa ser aplicado. Ele é conhecido, mas precisa ser aplicado na sua essência, naquilo que Deus quer transmitir para nós. Moisés estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto, lutando para conseguir a submissão do povo, a obediência ao Senhor. Moisés só fazia o que Deus dirigia para fazer. Ele não tomava iniciativas, até que veio o sogro dele, o Jetro, que era uma pessoa muito enigmática na Bíblia, interessante. Era de outro povo, sacerdote de Midian. Os midianitas eram descendentes de Abraão e, no decorrer da história, foram dos piores inimigos de Israel. E o Jetro era sacerdote de Midian. Mas por ser descendente de Abraão, ele também conhecia um pouco o Senhor e deu bons conselhos para o Moisés. Nós encontramos aqui no capítulo 17, uma situação em que Israel foi atacado por Amaleque, que também era descendente, um povo descendente de Abraão. Veja como a situação do Abraão se parecia com a de Davi. Abraão se deu ao luxo de ter várias mulheres. A Sara é enfatizada e a Agar, mas ele teve Quetura e muitas outras também. Já o Davi se deu a essa liberdade de ter várias mulheres e só colheu problemas em consequência disso. Como o Abraão não viveu para colher esses problemas, mas a descendência dele se tornou inimiga de Israel. Os edomitas eram terríveis inimigos, mas aqui no capítulo 17 de Êxodo nós vamos focalizar o Amaleque, que também era um povo descendente de Abraão e terrivelmente inimigo de Israel. No deserto, de repente, e parece até que foi uma consequência daquele descontentamento que o povo manifestou anteriormente por causa da água da rocha de Refidim, e então parece que em consequência naquele deserto veio o Amaleque, pelejou contra Israel. Os amalequitas estavam preparados para a guerra, Israel não. Mas Moisés deu uma ordem: Josué, prepara aí um exército, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro, lá no alto da montanha, e o bordão de Deus estará comigo na minha mão. O Moisés não precisava do bordão espiritualmente, ele usava o bordão fisicamente, porque o Moisés já era velho, ele precisava de um apoio, aquele bordão era apoio. Deus é que tinha entendido de usar aquele bordão, como poderia usar a sandália de Moisés ou o cinto dele. Deus poderia usar qualquer coisa. Deus escolheu usar aquele bordão. Quem precisava do bordão era Moisés. É como um templo. Deus não precisa de templos. Quem precisa de templo somos nós, um local para a gente se reunir. Mas o templo acaba virando motivo de idolatria e distração e consumidor de dinheiro, quando o dinheiro deveria ser utilizado em outras finalidades, por exemplo, missões. Mas o bordão era uma necessidade de Moisés e que Deus resolveu usar. Por alguma razão, o Moisés até passou a confiar um pouco naquele bordão, e aquele bordão foi que abriu o Mar Vermelho. Aquele bordão fez muitos milagres no Egito. Mas agora Moisés está como que querendo transmitir confiança
para o povo e disse: esse bordão que Deus usou para fazer milagres estará comigo, lá no alto do monte. Mas, na verdade, o bordão não fez nada dessa vez. Quem fez foi o poder de Deus através das mãos de Moisés. Vamos continuar lendo. Estou lendo Êxodo 17, versículo 10. Josué fez como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. O Ur era da tribo de Judá. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Vamos pensar nisto. A mão de Moisés cansou, na verdade, o braço. E Moisés desceu o braço. Quando Moisés desceu o braço, os inimigos prevaleceram. Aí Moisés levantou o braço para abençoar. Quando Moisés levantou o braço para abençoar o povo de Israel, isso trouxe força para o povo de Israel, que vencia, e a luta durou bastante tempo. Isso para nós significa muito. A nossa luta no mundo vai continuar. Os demônios não morrem, nem se convertem. Eles não vão deixar de nos perturbar, principalmente porque eles têm o direito dado por Deus para isto. Deus é quem dá legalidade a Satanás e aos seus demônios de atuarem contra nós. E estamos numa guerra espiritual, não contra a carne e o sangue, a Bíblia diz, mas contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, é uma luta espiritual, não é uma luta física. Não é uma luta contra traficantes, contra a prostituição, uma luta política contra as esquerdas. Não, é uma luta espiritual e é travada em oração nas regiões celestes, e não com manifestações lá em Brasília, em Copacabana, ou na Avenida Paulista, onde for. Não é dessa maneira que nós vamos lutar, muito menos com armas humanas, mas é em oração nas regiões celestes, é uma luta espiritual. E aquela luta ficou caracterizada através de Moisés. Moisés tinha autoridade de Deus, não era o bordão, era o braço. Se ele levantasse o bordão, Deus abençoaria da mesma maneira, mas seria mais peso ainda para Moisés levantar. Ele levantou o braço sem o bordão, com a mão voltada para abençoar o povo. E a bênção funcionou. E enquanto Moisés estava com os braços levantados, Israel prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Ninguém consegue ficar com os braços levantados por muito tempo. Eu percebo isso. Quando estou numa reunião para abençoar o povo, eu sei, eu vejo, Deus me revela, Ele abençoando. Mas meus braços se cansam. Aí eu abaixo o braço, mudo de assunto com Deus, passo a orar por outro assunto, mas eu gostaria de continuar com o braço levantado. Eu tenho convicção da autoridade de Deus que me é dada pelo Espírito Santo no chamado de Deus. Eu sou vocacionado, eu sou chamado pelo Senhor. Deus tem uma aliança comigo. Eu sei disso, tenho consciência, mas também sei das minhas limitações humanas e meu braço também cansa e abaixa. Porém, quando o Arão e o Ur tomaram pé dessa situação de que as mãos de Moisés eram pesadas, eles tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele, o Moisés, se assentou nessa pedra. Então Moisés ficou sentado. Arão e Ur ficaram em pé ao lado de Moisés, um de um lado e o outro do outro lado. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Demorou, provavelmente várias horas. Você entende, Moisés sentou numa pedra que o Arão e Ur buscaram e ele levantou as mãos e cada um de um lado ficou segurando as mãos de Moisés levantadas, e assim
o povo de Israel foi vencendo e até o pôr do sol desbaratou por completo Amaleque ao fio de espada. O Senhor, então, disse a Moisés: Moisés, escreve isto. Escreve isto. Está escrito e eu estou lembrando hoje, por inspiração de Deus. Porque o Senhor diz: eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Amaleque era um povo descendente de Abraão, que tinha que ser riscado. Que tinha que ser riscado aqui da terra. Não era um fruto bom. Deus queria exterminar aquele fruto. E aí, tem mais histórias aí pela frente. O Saul tropeçou nessa questão. Depois foi só Davi, por fim, que exterminou os amalequitas. Mas o Senhor diz: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, até que Amaleque seja destruído. Hoje não há mais lembrança desse povo amalequita, mas naquela época ele era um inimigo feroz de Israel. Vamos procurar entender isto. E o importante que definiu aquilo tudo não foi a quantidade de soldados que o Josué levou, não foi a capacidade desses soldados, nem o valor das armas que eles usavam. Eu imagino que Israel não tivesse tantas armas assim e eles lutassem com um pedaço de pau. Os inimigos podiam ter espada e eles tinham um pedaço de pau, mas com o Senhor um pedaço de pau vence uma espada. E isso aconteceu. Davi, com um cajado, e parentes de Davi venceram um gigante. Tomou a lança do gigante, derrubou o gigante e com a própria lança do gigante matou o gigante. Com Deus, um pedaço de pau, um bordão, uma vara, pode ser uma arma terrível com a bênção de Deus. A diferença é a bênção de Deus. E a bênção de Deus vem da autoridade delegada por Deus, no caso, através de Moisés. E hoje, também, Deus tem aqueles que ele levanta como autoridade que tem a bênção. Eu tenho consciência do poder, da autoridade que Deus me deu para abençoar aqueles que estão debaixo das minhas mãos. E essa é a questão. Você está debaixo das mãos de alguém que tem autoridade de Deus, você entrega o dízimo, você é fiel, obedece, se reúne, busca conselhos, orientação, busca oração de quem recebeu a autoridade de Deus. Comece a pensar nisso e valorizar a autoridade delegada por Deus. Tem muito poder e até de vencer guerras também.